Então, dando continuidade, né, à nossa aula do Sermão do Monte, vós sois o sal da terra, né? Você pode encontrar em Marcos 9, 49 e 50, em Lucas 14, 34 e 35 e Mateus 5, 13 e 16. Muito bem. Logo depois de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, ele fala o seguinte: vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais fica servindo senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Muito bem. Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha, também nos fala dessa admirável comparação. Como se sabe, né, o sal é um elemento de grande utilidade, pois serve para dar sabor aos alimentos, mas também serve para preservá-los, evitando a deterioração, né? E o sal persevera, preserva ou retarda a deterioração. Aí tem uma orientação lá no pezinho do livro A Bíblia das Mulheres, né? Que ele diz assim, a explicação eu achei excelente, ele diz assim: o sal só retarda a deterioração se ele estiver puro. O cloreto de sódio, um componente estável, não pode perder a sua salinidade, mas ele pode perder o seu efeito se for diluído. E esse é o ponto que pode se aplicar aos cristãos. Será que o papel de nós cristãos é apenas retardar a deterioração? Será que a nossa missão é essa? Se for, é muito desanimadora, né? Para que o sal, continuando agora o nosso estudo, né? Para que o sal exerça as suas propriedades, ele precisa ser misturado às substâncias alimentícias, né? Ele precisa penetrar. A gente vai pegar o feijão, né? Vamos colocar sal, a água, né? Botar lá na panela, o calor vai fazer com que ele amoleça e o sal penetre dentro do feijão, certo? Muito bem. Sem isso, nenhum efeito pode produzir, nos explica Rodolfo Caligares. Então ele traz isso para a convivência, né? Podemos exemplificar infundindo os princípios salutares que Jesus nos ensinou com as pessoas que caminham conosco, né? Sendo o dever primeiro de todo cristão amar ao próximo como a si mesmo, somos chamados então a nos achegarmos às pessoas que precisam de nós, auxiliando, esclarecendo, consolando e servindo, né? Por todos os meios, diz Rodolfo Caligares, que nós possamos dispor, a fim de que sintam a presença de Deus em seus corações por nosso intermédio. Então, nós somos o intermédio de Deus. Portanto, olha qual o Caligares onde ele quer chegar. Aqueles que, entre aspas, se afastam do convívio humano, mesmo que passem, olha como ele diz, toda a existência em oração ou silícios, porque querem se afastar do convívio mundano, acreditando que eles estão alcançando a purificação da alma, Caligares diz, são apenas refinados egoístas. Pensam só na própria salvação e esquecem do mais importante de todos os ensinamentos que o Mestre nos exemplificou, a fraternidade, a solidariedade, né? Já Vinícius, ele já traz um outro olhar, né? Ele diz assim, abre aspas, o sal é um condimento por excelência usado na arte culinária para temperar os alimentos, né? E aí ele fala, temperar, gente, é equilibrar, é harmonizar os manjares com o paladar, né? E esse é o papel que compete aos discípulos do Mestre na sociedade. Funciona como elemento equilibrador, temperando todos os excessos. E equilíbrio é harmonia.
E harmonia é felicidade. Continua ele. Quimicamente, onde quer que nós encontremos o sal, seja no mar, na terra, né? Ele é sempre o mesmo, inalterado e inalterável. Qualidades conservadoras, ele mantém-se incorruptível, preservando ainda também os corpos que com ele entram em contato. Então, minha bisavó, eu já tenho 60 anos, então a minha bisavó, ela não tinha geladeira e eles costumavam salgar a carne para ela não apodrecer. A gente vai no supermercado, a carne seca, o bacalhau tá cheio de sal para não apodrecer, certo? Então, o sal tem isso, tem a capacidade de preservar. Muito bem. Jesus faz essa analogia. Os seus seguidores sejam elementos preciosos na sociedade, honestos, incorruptíveis, em qualquer meio que se acharem. E tem um outro modo particular de nós entendermos também, né? O sal, ele tem uma peculiaridade de transformar um novo ambiente de modo permanente. Se você botar sal no feijão e exagerar, aí você fala assim, nossa, tá muito salgado, como é que eu vou fazer? Vou botar um pouquinho de água. Aí fica um feijão aguado. Então eu vou botar um pouquinho de batata. Aí fica o feijão embatatado. Ou seja, nunca mais vai ser como era antes. Percebe? O sal tem essa propriedade de transformar o ambiente permanentemente. E o evangelho do amor que Jesus nos trouxe, né? E o espiritismo também, o espiritismo cristão, onde Emmanuel, em Fonte Viva, nos fala, né, que o espiritismo não traz uma moral diferente da que Jesus nos ensinou. Ele é a revivescência do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cria alicerces para que a nossa consciência, né, que nós tenhamos o entendimento do que é liberdade para um cristão. É uma liberdade responsável. Liberdade eu tenho para sentir, para pensar. Eu tenho liberdade para fazer, porém eu tenho responsabilidade. Porque nós sabemos que o amparo divino em toda a nossa trajetória evolutiva, né? Por espíritos que estão acompanhando, benfeitores de luz, espíritos imortais que nós somos, são sempre fortalecidos, né, com a nossa própria construção no bem. O nosso futuro, o nosso progresso moral, aonde nós estamos e aonde nós somos colocados, é para exatamente transformar o novo ambiente de modo permanente. Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal do nosso lar. Nós somos o sal no local da nossa profissão. Nós somos o sal no meio dos nossos amigos. Nós somos o sal, acrescentando o sabor do amor, o sabor da justiça, o sabor da bondade, que são os reais sentidos, né? Os verdadeiros ensinamentos do nosso doce Rabi Jesus, o mestre, o professor primeiro da humanidade. Então, amigos, façamos igual a Jesus. Vamos anunciar o evangelho na Galileia em que nós moramos, pela palavra, pelo exemplo que transforma, modificando permanentemente o ambiente a qual vivemos. Abraços fraternos.